Olá, meu nome é Ana e eu preciso te contar algo que jamais imaginei que compartilharia com alguém. Há exatos 5 anos atrás, eu estava no que deveria ser o dia mais feliz da minha vida. Eu estava vestida de noiva, com 150 convidados me esperando na igreja, meus pais ao meu lado, e meu noivo nunca apareceu. Ele me deixou no altar, na frente de todo mundo. Mas hoje, olhando para trás, eu posso dizer com toda certeza do meu coração: aquilo foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. E se você está passando por algo difícil agora, por favor, fique até o final desta história, porque talvez, só talvez, Deus está te protegendo de algo que você ainda não pode ver. Vem comigo. Para você entender como cheguei até aquele altar, preciso voltar um pouco no tempo. Eu conheci o Rafael quando tinha 24 anos. Eu trabalhava como assistente administrativa em uma empresa pequena. Não ganhava muito, mas estava construindo minha vida, sabe? Tinha meu apartamento alugado, meu carro velhinho, minha independência. Eu estava feliz assim, sozinha, mas feliz. Tinha minha rotina, minhas amigas, meus planos. Eu não estava procurando ninguém. Rafael entrou na empresa como gerente comercial. Ele era bonito, bem vestido, falava bonito. Todo mundo na empresa comentava sobre ele. E quando ele começou a demonstrar interesse em mim, eu confesso, eu me senti especial. Ele me chamou para um café, depois outro. Começamos a namorar em 3 meses. Ele era atencioso, me levava para restaurantes bonitos, me dava presentes, coisas que eu nunca tinha tido em outros relacionamentos. Ele me mandava mensagens de bom dia todos os dias, me buscava no trabalho, levava flores para minha casa sem motivo. Conheceu meus pais logo no primeiro mês. Meus pais adoraram ele. Minhas amigas tinham inveja. Você deu sorte, Ana, elas diziam. E eu comecei a acreditar nisso. Mas tem uma coisa que eu não contei ainda. Uma coisa importante. Antes do Rafael, eu tinha saído de um relacionamento de 4 anos. Um relacionamento que terminou porque meu ex não queria compromisso. Ele não queria casar, não queria morar junto, não queria nada sério. Então, quando o Rafael apareceu falando de futuro, de casamento, de construir uma vida juntos, eu me senti finalmente valorizada, finalmente escolhida. Eu vejo agora que isso foi parte da estratégia dele. Ele sabia exatamente o que eu queria ouvir. Namoramos por 2 anos. E então, em um jantar romântico, ele se ajoelhou e me pediu em casamento. O anel era lindo. Eu chorei. Obviamente eu disse sim. Lembro que liguei para minha mãe chorando de felicidade. Ela também chorou. Finalmente, minha filha. Você merece, ela disse. Os preparativos começaram imediatamente. E foi aí que algumas coisas começaram a me incomodar, mas eu sempre encontrava uma desculpa para ignorar. Rafael queria uma festa grande, muito grande, 300 convidados, sendo que a maioria eu nem conhecia. Eram colegas de trabalho dele, amigos dele. Eu queria algo mais íntimo, mas ele insistiu. Ana, esse é o nosso dia. Tem que ser inesquecível. O vestido? Ele escolheu. Disse que tinha melhor gosto que eu. Eu lembro de estar no ateliê, experimentando vestidos, e ele recusando todos. Esse não te valoriza. Esse é muito simples. Esse qualquer uma usa. A vendedora ficou constrangida. Eu também. Mas eu pensei, ele só quer que eu fique linda. O buffet? Ele escolheu. O mais caro, porque eu merecia o melhor. A igreja? A que ele frequentava, não a que minha família sempre foi. Minha mãe ficou triste com isso. Nossa família sempre se casou naquela igreja. Meus avós, meus tios. Mas Rafael insistiu que a dele era mais bonita, mais chique. Eu cedi, de novo. E o mais estranho, ele insistiu que eu colocasse meu apartamento como garantia de um empréstimo para pagar o casamento. É um investimento no nosso futuro, amor, ele dizia. Depois a gente vende, compra um maior, num bairro melhor. Você vai ver. Minha mãe ficou preocupada. Minhas amigas acharam estranho. Mas eu estava tão envolvida, tão apaixonada, que eu justifiquei tudo. Ele só quer que tudo seja perfeito, eu pensava. Eu assinei os papéis. Naquele dia no banco, minha mão tremeu quando peguei a caneta. Algo dentro de mim gritava: não faça isso, mas eu ignorei.
Achei que era só nervosismo pré-casamento. Olhando para trás, os sinais estavam todos lá. Mas eu não quis ver. 3 meses antes do casamento, eu estava mexendo no notebook dele para imprimir uns convites e vi uma aba aberta no navegador. Era um site de apostas online. Quando perguntei, ele riu e disse: "Ah, isso? É só um passatempo, amor. Não é nada. Eu deveria ter investigado mais." Mas não investiguei. 2 semanas depois, encontrei uma conta de cartão de crédito. 47 mil reais de dívida. Ele disse que era um mal-entendido, que já estava resolvendo, que eu não precisava me preocupar. E eu acreditei. Porque eu queria acreditar. 1 mês antes do casamento, minha melhor amiga, a Carol, me chamou para conversar. Ela estava séria, com os olhos vermelhos. "Ana, eu preciso te contar uma coisa. Mas você precisa me prometer que não vai surtar." Ela me contou que o primo dela trabalhava no mesmo banco que o Rafael e que Rafael tinha pedido dinheiro emprestado para várias pessoas. Dizia que era para investimentos, mas nunca pagava de volta. O primo da Carol disse que Rafael era conhecido no banco como caloteiro. Eu briguei com a Carol. Disse que ela estava com inveja, que estava tentando sabotar minha felicidade. Fiquei 3 semanas sem falar com ela. Eu disse coisas horríveis para ela. Coisas que me arrependo até hoje. Chamei ela de invejosa, de falsa, de péssima amiga. Ela chorou. Tentou me fazer entender. Mas eu não quis ouvir. Essa foi uma das piores decisões da minha vida. Porque a Carol, ela estava tentando me salvar. Outros sinais? Rafael começou a chegar tarde em casa, sempre com desculpas. Reunião de trabalho, janta com cliente, problema no carro. Teve uma noite que ele chegou às 2 da manhã. Eu estava acordada, preocupada. Ele disse que o carro tinha quebrado e o celular tinha ficado sem bateria. Mas quando abracei ele, senti perfume. Perfume feminino. Quando perguntei, ele disse que tinha pegado carona com uma colega de trabalho. Meu celular tocava e ele ficava nervoso se eu não atendesse na frente dele. Mas se o dele tocava, ele saía da sala para atender. Uma vez peguei uma mensagem no celular dele. Era de uma mulher. "Quando você vai contar para ela?" Ele arrancou o celular da minha mão e disse que era uma cliente confusa. Nada demais. Ficou bravo comigo. Disse que eu estava sendo insegura, possessiva, que não confiava nele. E Deus me perdoe, eu escolhi acreditar, porque faltavam só 2 semanas para o casamento. Os convites já tinham sido entregues. O buffet estava pago. O vestido estava pronto. Como eu ia cancelar tudo? O que as pessoas iam pensar? O que meus pais iam dizer? Quanto dinheiro eu ia perder? Então eu fingi que estava tudo bem. Coloquei um sorriso no rosto e continuei. O dia amanheceu lindo. Céu azul, sol brilhando. Como se o universo estivesse zombando de mim. Acordei às 6 da manhã na casa dos meus pais. Mamãe entrou no quarto com café e um sorriso enorme. "Hoje é o seu dia, minha filha." Se eu soubesse, o salão de beleza, as fotos, colocar o vestido. Tudo aconteceu como um filme. Eu estava ansiosa, claro, mas era aquela ansiedade boa, sabe? De casamento. Ou pelo menos era o que eu pensava. A maquiadora comentou: "Nossa, você está radiante. Noiva feliz se vê de longe." Eu sorri. Mas por dentro havia uma sensação estranha, como se algo estivesse errado. Liguei para o Rafael às 14h, só para ouvir a voz dele, sabe? Mas ele não atendeu. Deve estar se arrumando, pensei. Chegamos na igreja às 15h30. O casamento estava marcado para as 16h. A igreja estava linda. Flores brancas em todo lugar. Os convidados começaram a chegar. Meus tios, meus primos, colegas de trabalho. Eu via todo mundo entrando, sorrindo, tirando fotos. A igreja foi enchendo, enchendo. 15h45. Minha mãe veio me dar um beijo e disse: "O Rafael já está lá dentro?" Minha madrinha foi checar. Voltou com uma expressão estranha. "Ele ainda não chegou, mas deve estar no trânsito." 16 réu. Nada. Comecei a ficar nervosa. Muito nervosa. 16h15. Tentei ligar. Caixa postal. Liguei de novo. De novo. De novo. Sempre caixa postal. 16h30. Meu pai tentou ligar. Nada. Meu pai ligou para o padrinho do Rafael. O padrinho disse que não sabia de nada, que Rafael tinha dito que ia sozinho para a igreja. 6h45.
Os convidados começaram a sussurrar. Eu via os olhares, a pena nos rostos deles. Alguns já estavam checando os celulares, outros conversavam baixinho. Eu ouvia fragmentos. Será que aconteceu alguma coisa? Que estranho. Coitada da noiva. 17 ao. O padre veio falar comigo. Ana, querida, talvez seja melhor. Eu não deixei ele terminar. Comecei a chorar. Ainda de véu e grinalda, segurando o buquê, eu desabei no chão da sacristia. Minha mãe me segurou. Meu pai saiu correndo para tentar encontrar o Rafael. Minha madrinha foi falar com os convidados. Eu ouvi os murmúrios do lado de fora. Algumas pessoas já estavam indo embora. Ouvi alguém dizer: eu sabia que tinha algo errado. 17h30. Eu tive que sair daquela sacristia. Tive que andar até o altar, ainda vestida de noiva, e pedir desculpas para as 150 pessoas que estavam ali. Cada passo naquele corredor foi uma tortura. Eu sentia o peso de todos os olhares. O casamento não vai acontecer. Peço desculpas por tudo. Minha voz saiu trêmula, quebrada. Eu mal conseguia falar. Algumas pessoas choraram comigo. Outras só balançaram a cabeça. E algumas tinham aquela expressão de eu sabia. Uma tia distante sussurrou alto o suficiente para eu ouvir. Eu sempre achei ele meio estranho. Aquele foi o momento mais humilhante da minha vida. Naquela noite, na casa dos meus pais, ainda de vestido de noiva, meu celular tocou. Eram 23 reais. Eu estava deitada na cama, olhando para o teto, em choque. Era um número desconhecido. Pensei em não atender, mas algo me fez pegar o telefone, uma voz feminina. Ela estava chorando. Você é a Ana? A noiva do Rafael? Meu coração disparou. Sim, quem é você? Meu nome é Juliana. E eu também sou noiva dele. O mundo girou. Eu literalmente senti meu estômago revirar. Como assim também é noiva dele? Ela me contou que estava com Rafael há 3 anos. Sim, 3 anos. 1 ano a mais que eu. Ele tinha outra vida. Outra identidade completa. Comigo, ele era Rafael Costa, gerente comercial. Com ela, ele era Rafael Almeida, empresário. Ele dizia para ela que viajava muito a trabalho, por isso ela não estranhava as ausências. Juliana descobriu sobre mim quando, acredite se quiser, viu uma foto do meu casamento no Facebook. Um convidado tinha postado. Ela reconheceu o noivo. O seu noivo. Eu não entendi nada. Ela me disse chorando. Pensei que era montagem, que era uma brincadeira de mau gosto. Ela ligou para ele desesperada. Ele confirmou tudo. Disse que amava as duas, que não conseguia escolher. Então, ele sumiu. Simplesmente sumiu. Ele me mandou uma mensagem dizendo que era um covarde, que não merecia nenhuma de nós duas e desligou o celular. Juliana me contou. Mas não foi só isso. Nos dias seguintes, descobrimos muito mais. Juliana e eu nos encontramos. Foi estranho, doloroso, mas necessário. Nós duas estávamos destruídas. Nós duas tínhamos sido enganadas pelo mesmo homem. Juntas, começamos a investigar. O empréstimo que eu tinha feito usando meu apartamento? Ele usou o dinheiro para pagar dívidas de jogo. As dívidas que ele tinha? Não eram 47 mil. Eram 230 mil reais. Ele tinha um padrão. Conhecia mulheres, conquistava, prometia casamento, pegava dinheiro, sumia. Juliana era a 5ª vítima. Eu era a 6ª. Descobrimos que tinha mais 3 mulheres antes de nós. Todas com a mesma história. Todas tinham perdido dinheiro. Algumas tinham perdido muito dinheiro. Uma delas tinha vendido um carro para investir com ele. Outra tinha usado o dinheiro da rescisão do trabalho. A polícia foi chamada, mas Rafael já tinha fugido. Mudou de cidade, trocou de telefone, sumiu. Um investigador nos disse: esse tipo de golpista é muito bom no que faz. Eles estudam as vítimas, sabem exatamente o que falar, como agir. E eu fiquei, com um vestido de noiva que nunca usei, um apartamento hipotecado e um coração em pedaços. Os primeiros meses foram os piores da minha vida. Eu não conseguia sair de casa, não conseguia trabalhar. Toda vez que alguém me olhava, eu achava que estavam pensando: coitada, foi deixada no altar. Tive que pedir afastamento do trabalho. Não conseguia me concentrar em nada.
Perdi 8 quilos em um mês. Minha mãe ficava do meu lado dia e noite, com medo de que eu fizesse alguma besteira. E sim, eu pensei. Pensei em desistir de tudo. Teve uma noite que eu estava no banheiro, olhando para uma caixa de remédios, pensando se não seria mais fácil. Minha mãe bateu na porta. Ana, amor, você está aí? Aquela voz me trouxe de volta. Eu abri a porta e desabei nos braços dela, chorando. Mas então, uma noite, eu estava deitada no escuro, olhando para o teto, e eu tive um pensamento. Ele não merece esse poder sobre mim. Rafael já tinha levado meu dinheiro, minha dignidade, minha paz. Ele não ia levar minha vida também. No dia seguinte, eu liguei para a Carol, a amiga que eu tinha afastado. Eu chorei pedindo desculpas. E sabe o que ela fez? Ela disse: Eu nunca saí do teu lado, Ana. Só estava esperando você me chamar de volta. Carol me ajudou a contratar um advogado. Conseguimos um acordo com o banco. Ia levar 5 anos para pagar, mas eu não perderia meu apartamento. Eu tive que trabalhar em 2 empregos durante 3 anos para conseguir pagar. Foi duro, mas eu consegui. Minha mãe me convenceu a voltar para a terapia, algo que eu tinha parado quando conheci Rafael. A terapeuta me ajudou a entender que eu não tinha culpa, que Rafael era um manipulador profissional, que qualquer pessoa poderia ter caído naquele golpe, e lentamente, dia após dia, eu comecei a me reconstruir. Comecei a fazer coisas que eu gostava. Voltei a sair com minhas amigas. Voltei a sorrir, mas a virada real aconteceu 8 meses depois. Eu estava no mercado comprando coisas básicas quando esbarrei em um homem. Derrubei as coisas dele. Desculpa, desculpa, eu disse, abaixando para ajudar. Ele sorriu. Um sorriso gentil, genuíno. Sem problema. Acontece. Ele se chamava Pedro. Era professor de história. E ele não tinha a menor ideia de quem eu era ou do que tinha acontecido comigo. Para ele, eu era só Ana. Conversamos por 10 minutos ali mesmo, no corredor do mercado. Ele me fez rir. Pela primeira vez em meses, eu ri de verdade. Ele estava comprando ingredientes para fazer um bolo. Sou péssimo na cozinha, ele disse rindo, mas prometi para minha sobrinha que ia tentar. Achei aquilo tão humano, tão real. Quando nos despedimos, ele me deu um papel com o número dele. Se quiser conversar mais sobre história, sobre mercado, sobre qualquer coisa. Eu guardei aquele papel por 2 semanas antes de ter coragem de ligar. Pedro e eu começamos a nos falar. Como amigos, só amigos. Ele me ouvia falar sobre meus dias, meus medos, minhas dúvidas. E ele nunca julgou, nunca apressou nada. Ele sabia que eu tinha passado por algo difícil. Eu contei, eventualmente. E sabe o que ele disse? Obrigado por confiar em mim para compartilhar isso. Ele não me tratou como vítima. Não me tratou como alguém quebrada. Ele me tratou como pessoa. Depois de 6 meses de amizade, ele me perguntou se eu queria jantar com ele. Um jantar de verdade. Eu fiquei paralisada. Meu coração disparou. Todas as feridas voltaram à tona. Eu não sei se estou pronta, eu disse. E sabe o que ele respondeu? Então não estamos indo para um encontro. Estamos indo para um jantar entre amigos, sem pressão, sem expectativas. Só estar juntos. Aquele jantar mudou tudo. Porque ali eu percebi, nem todos os homens são iguais, nem todos vão me machucar, nem todos vão mentir. Pedro me mostrou o que era respeito de verdade, paciência de verdade, amor de verdade. Ele nunca me pressionou, nunca me apressou, nunca me fez sentir que eu devia algo a ele. Demoramos 1 ano até oficializar o namoro, e foi o ano mais importante da minha vida, porque não foi só sobre ele, foi sobre eu me curar. Sobre eu aprender a confiar de novo, sobre eu voltar a acreditar no amor. Hoje, 5 anos depois daquele altar vazio, eu sou casada, com o Pedro. E sabe onde nos casamos? Na mesma igreja, com 30 convidados, minha família, nossos amigos mais próximos, sem festa gigante, sem luxo exagerado, sem pressão, só amor, amor real. Meu vestido, eu escolhi. Simples, bonito, meu, a decoração. Nós escolhemos juntos. Flores do campo, velas, simplicidade. E quando chegou a hora de entrar na igreja, eu não estava nervosa. Eu estava em paz, porque eu sabia que do outro lado daquele altar estava um homem de verdade. Um homem que me amava de verdade.
E Rafael? Ele foi preso 2 anos atrás, por estelionato. Várias mulheres prestaram queixa. Quando recebi a notícia, eu pensei que ia sentir raiva, vingança. Mas sabe o que eu senti? Pena. Pena de um homem que nunca vai conhecer o que é amar de verdade, e gratidão. Gratidão porque Deus me tirou daquele caminho antes que fosse tarde demais. Porque se Rafael tivesse aparecido naquele altar, eu teria me casado com um mentiroso, um golpista, um homem que ia destruir minha vida aos poucos. Deus me salvou naquele dia, mesmo que na hora parecesse a pior coisa do mundo. Se você está assistindo isso agora e está passando por algo doloroso, uma traição, uma decepção, uma porta que fechou na sua cara, eu quero que você saiba. Às vezes, Deus fecha portas porque Ele está te protegendo do que está do outro lado. Às vezes, o não de hoje é a bênção de amanhã. Você não consegue ver agora. Eu também não conseguia. Mas um dia, você vai olhar para trás e agradecer. Obrigada por me ouvir. Por me deixar compartilhar minha história. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa um like aqui embaixo. E se você quiser compartilhar sua própria história, os comentários estão abertos. Eu leio todos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Toda semana eu trago histórias reais de superação. Lembre-se, sua história não acabou. Deus está escrevendo um final melhor do que você imagina. Um abraço e até a próxima.